Copiar. Alô, boa noite. Vamos ver se já estamos no ar. Deixa eu atualizar aqui. Doutor Luiz, já estamos no ar, aí com a nossa live de hoje, uma live especial. Boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores. Eu me sentindo um pouquinho importante, telespectadores, né, doutor Luiz Gustavo? Nessa nossa live que vai tratar de um assunto importantíssimo a respeito da aposentadoria especial e a possibilidade de continuar ou não. Isso aí quem vai me dizer até o final da live é Vossa Senhoria, nesse momento, né? Esperando mais um pouquinho aí para os nossos colegas entrando para assistir. Né? E, enquanto isso, te apresenta, doutor Luiz Gustavo. Ninguém te conhece, o senhor é um advogado, copy advogados, né? A categoria não conhece. Senhor. Sim, senhor. Bom, muito boa noite, Arilson. Boa noite a todos aqueles que nos veem e nos ouvem. É uma satisfação estar aqui de novo, conversando e tratando dos temas relevantes para a categoria. E, bom, meu nome é Luiz Gustavo Capitani Silva Raiman, sou advogado, sócio do escritório Castro Osório Pedrassani, assessoria jurídica do Sindiago e de algumas outras categorias de servidores, trabalhadores, e especialidade, além da parte administrativa, do direito administrativo, o direito previdenciário, né, que é a satisfação do nosso dia a dia, né? Hoje, passando por tantas mudanças, né, Arilson, com a emenda 103, e não bastasse a emenda 103 de 2019, que mudou muito o futuro das aposentadorias, o cálculo das aposentadorias, também nós temos mudanças na jurisprudência, as decisões dos tribunais mudando de rota, né, e trazendo, em muitos casos, novidades negativas, né, prejuízo para os trabalhadores em geral, aposentados, e é disso que a gente pretende tratar um pouquinho hoje, tentar desmistificar alguns dos conceitos que, com tanta mudança, é difícil do pessoal se adaptar e compreender bem essa situação. Doutor Luiz Gustavo, bastante gente já chegando aqui. Boa noite a todas e todos. É uma honra, uma satisfação estarmos de volta com as lives, né, doutor? Nós tínhamos parado um pouco, a gente esgotou alguns assuntos e também foram tantas lives aí ultimamente que o pessoal já estava começando a encher o saco, perdão da palavra, mas esse assunto é muito importante e fazer uma reflexão antes de passar em definitivo para o doutor Luiz Gustavo, responder algumas perguntas, enfim, e esclarecer as nossas dúvidas, todas nós, todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo, tanto da Corsã quanto de gente de fora, já nos nossos compartilhamentos, Luiz, entrar em contato, estão nos assistindo, gente fora da Corsã também, né, e dizer que tudo isso que nós estamos passando hoje é reflexo de lá de 2018, quando nós votamos lá quando demos esse Congresso Nacional para a sociedade brasileira e também a nossa Assembleia Legislativa, e a partir de lá nós passamos a perder direitos atrás de direitos. Já tinha lá em 17 feita a reforma trabalhista, depois a lei das terceirizações, o Temer tentou a reforma previdenciária e agora o governo Bolsonaro a fez, né? E tanto lá em Brasília, que é o que nós vamos tratar hoje, quanto aqui no Rio Grande do Sul, hoje nós tivemos uma reunião importante lá com o secretário Arthur Lemos. Aliás, semana que vem, talvez na terça-feira, teremos, porque segunda é feriado, terça-feira vamos tratar da Fundação Corsã também aqui, doutor Luiz, então, né, nesse nosso espaço, com todas as entidades que estiveram hoje presentes lá na nossa reunião, mais assessoria jurídica. Estou te avisando no ar aqui, tá? Que isso poderá acontecer na próxima terça-feira, mas nós vamos avisar aí, né? Vamos tratar também da nossa fundação aqui de novo. Mas agora, doutor Luiz, nós vamos deixar contigo aí os esclarecimentos, as
dúvidas. Muita gente, já estamos aí com 74, 75 pessoas no ar aí, 76 agora, e está crescendo. Então, doutor Luiz Gustavo, prazer te receber aqui, o prazer receber a COPE. A gente sempre diz que a COPE é o nosso braço de direito, né? E também o esquerdo, às vezes, que a gente precisa aí para andar no caminho certo na questão jurídica. Não podemos brincar nesse momento muito difícil que estamos passando na sociedade. Contigo, doutor Luiz, como é que eu faço para continuar trabalhando depois de aposentado? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas tu que está aqui, então vamos lá, né? Tá ótimo, Arilson. Bom, antes de tocar no tema direto, eu vou aproveitar o comentário do Getúlio, que eu vi aqui. Getúlio, tu não me chateia, Getúlio. Não te preocupa. A gente está à disposição para tirar as dúvidas sempre, assim como dos colegas, dos amigos do dia a dia. Bom, pessoal, enfim, o tema ele é complexo e faz sentido a tua pergunta, Arilson, porque nós tivemos duas mudanças profundas. Uma no que diz respeito à emenda 103, e uma no que diz respeito a um tema que a gente até falou, fez uma live na nossa página do Facebook, que era sobre o tema 709 do Supremo Tribunal Federal. Que esse é o que tem deixado o pessoal de cabelo em pé, né? São diversas categorias que acabam tendo exposição a agentes nocivos e, exercendo o seu direito, né, obtinham uma aposentadoria especial e, em muitos casos, continuavam exercendo a atividade, né, mesmo com contato com agentes nocivos, continuavam trabalhando e não havia nenhum tipo de restrição, nenhum problema em relação a isso. Então, para que a gente possa compreender bem os dois temas, eu vou explicar eles individualmente, tá? E aí chegar no ponto em que tem a confusão que está surgindo. Bom, em primeiro lugar, antes da emenda 103, né, em novembro do ano passado, entrou em vigor a emenda constitucional 103 de 2019, que estabeleceu, além de um novo prazo para aposentadoria, na verdade uma idade mínima, mais requisitos, um cálculo de aposentadoria diferenciado, prejudicial, porque ele tira a média, né, não se tiram mais os 20% menores salários, se pega 100% do período, e por conta disso acaba se perdendo no valor do benefício, né, além de outros prejuízos que a gente já tocou. Ele também traz um artigo que fala sobre rompimento de vínculo pela concessão da aposentadoria. Mas isso em relação às novas aposentadorias. Antes disso, tem um ponto que ele é muito importante, que começou a surgirem os efeitos agora. A Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, ela é de 1991. E essa lei previa, no seu artigo 57, parágrafo 8º, uma restrição que dizia o seguinte: aquela pessoa que pedisse uma aposentadoria especial, ou seja, aquela aposentadoria em que eu trabalhei 15, 20 ou 25 anos com agentes nocivos, pode ser insalubridade, pode ser periculosidade, trabalhei nessas condições e eu tinha direito a me aposentar antes, né? Tiveram várias reformas ao longo do tempo e ela sempre deixou, né, pelo menos desde os idos de 91, de exigir uma idade mínima, tá? Não tinha um redutor como fator previdenciário e não se tratava de uma aposentadoria integral ou proporcional. Ela era sempre integral. Então, quando surge o fator previdenciário, ela era aquela aposentadoria em que todo mundo dizia, não, essa é que eu quero porque não tem fator previdenciário. Muito bem. Então, essa aposentadoria tinha uma restrição. Ela dizia o seguinte: se eu tiver concedida a aposentadoria especial, no momento em que eu retornar para a atividade nociva especial, nessas condições, eu perco ela. Eu tenho cancelamento dessa aposentadoria a partir do retorno. Essa é uma restrição de natureza previdenciária. É na minha relação com o INSS. Ela não tem nenhuma relação com a empresa. Então, não é um benefício relacionado ao contrato de trabalho, não está vinculado, por exemplo, a condicionante de continuar trabalhando, nada disso. Ela está pura e simplesmente vinculada ao INSS. Tu quer te aposentar especial? Ok, tu te aposenta. Porém, tu não tem direito a continuar recebendo esta aposentadoria se tu permanecer trabalhando nas mesmas condições. Pois bem, isso nos idos de 2012 foi objeto de uma decisão
do Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em que ele declarou inconstitucional isso. Qual foi o entendimento, em linhas gerais, do tribunal? Foi no seguinte sentido: eu não posso restringir o exercício da atividade profissional porque eu obtive um direito. Eu consegui obter uma aposentadoria especial porque eu trabalhei 25 anos sob condições nocivas. O fato em que eu acabo retornando à atividade especial não pode ser uma ferramenta para me punir. Por quê? Bom, preenchi os meus requisitos e eu preciso trabalhar. E muitas vezes o trabalhador, passou a vida inteira exercendo uma atividade que é naturalmente correlacionada com atividade nociva. Ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o tipo de atribuição dele? Ele vai se especializar para uma outra atividade, talvez técnica, em que não exista um contato com um agente nocivo? É quase impossível. Então, era natural o entendimento de que não era constitucional essa restrição. Então, nós tivemos, vamos dizer assim, de 2012 até o recente ano de 2020, uma certa tranquilidade. Por quê? Porque o tribunal dizia: isso está pacífico, não se discute mais, é inconstitucional. Se tu receber a tua aposentadoria especial, continua trabalhando. Em muitos casos aconteceu isso, o processo encerrou, eu recebi minha aposentadoria, recebi meus atrasados, e assim eu continuo sem problema nenhum. Contudo, o Supremo Tribunal Federal tinha um tema de repercussão geral, né, o famoso tema 709, em que ele iria revisitar essa decisão do Tribunal Regional Federal. Ou seja, ele poderia confirmá-la, ou ele poderia reformá-la. E a partir disso, ele diria o seguinte: a decisão sobre Constituição é minha. E o Supremo decide, não é inconstitucional, né? Ou ele poderia dizer: sim, é inconstitucional, não tem problema, te aposento especial e continua no exercício dessa atividade. Enfim, o Tribunal Regional Federal acaba sendo, digamos assim, vencido nessa disputa. O Supremo Tribunal Federal entende que era correta a decisão, né, era correta a previsão na lei, em que, uma vez concedida a aposentadoria especial, eu não posso mais continuar trabalhando com agentes nocivos. Muito bem. Essa decisão ela diz o seguinte: eu posso até receber os atrasados, porém, a partir dessa decisão, eu não posso mais trabalhar nessas condições. O processo ainda não encerrou no Supremo, é importante dizer isso, pode ser que tenha alguma modificação, mas efetivamente, né, a tendência é que se mantenha esse entendimento a respeito da impossibilidade de retornar à atividade. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência, né? A decisão ela não diz que o empregador rompe o contrato de trabalho. Eu não serei demitido, eu não poderia ser demitido pelo fato de ter recebido a aposentadoria especial. Não é isso que diz a lei. Segundo lugar, a lei não diz que a empresa pode parar de me pagar o adicional de salubridade. Também não diz isso. Nem a empresa diz que a empresa é obrigada. A decisão não diz que a empresa é obrigada a me colocar num outro cargo, numa outra atividade. Não diz isso. O que diz é que eu não posso continuar exercendo a atividade sob pena de perder o benefício. Bom, tem uma grande diferença, que é importante que a gente saiba, no reconhecimento da aposentadoria especial com o reconhecimento do tempo insalubre ou perigoso e a transformação desse tempo para melhorar uma aposentadoria comum. Na época dos 95, 85 e ainda na época do fator previdenciário, era possível, com um tempo de serviço significativo, daqui a pouco eu tinha um tempo rural, daqui a pouco eu tinha um tempo insalubre, a mais também em outros locais, ou um tempo de contribuição como autônomo, era possível somar todo esse período e eu pegava. De repente eu tinha 25 anos de trabalho insalubre e em vez de pedir uma especial, eu transformava ele. O homem transforma em 40%, ele aumenta 40%, e a mulher transforma em 20%, ela aumenta 20%. Essa diferença, ela se dá porque a aposentadoria por tempo comum, para o homem era 35 anos, e para a mulher era 30 anos. E a especial era 25 para os dois. Então, esta razão entre 25 e 30, ou 25 e 35, gerava essa diferença, 40% ou 20%. Então, o homem, por exemplo, podia pegar os 25 anos de trabalho especial
e ele transformava por 1,4, o fator 1,4, ou seja, ele aumenta 40% do tempo. E aí, esses 25 anos especial, eles se transformavam em 35 anos comuns. Só que além desses 35 anos, por exemplo, eu tinha mais 6 anos de trabalhador rural, aí eu poderia ter mais uns 4 anos de trabalho sem insalubridade, um trabalho de escriturário, um trabalho administrativo antes. Então, nessa soma, eu já estaria trabalhando com uma ideia de 40 anos, aliás, 45 anos de tempo de contribuição. Vejam, eu transformei os 25 para 35, cheguei em 45. E aí, se eu pego a idade, eu vou olhar lá na tabelinha do fator previdenciário e, não raro, eu vou encontrar um fator maior do que 1. Ou seja, eu não perco no fator, eu fico igualado ou eu ganho com o fator previdenciário. Bom, aí quando chegou a época do 95, 85, o que eu podia fazer? Eu transformava esse tempo e eu somava. Bom, eu tenho 45 de tempo de contribuição e tenho 50 anos de idade. Opa, quantos pontos eu preciso? 95. Fechei. 45 mais 50, eu tenho 95. Então, na verdade, eu teria o mesmo efeito de uma aposentadoria especial que uma aposentadoria comum, né, com os 95, 85. Significa que eu não teria fator previdenciário, não teria nenhum redutor. Mas tem um detalhe. Esta conversão não me proíbe de continuar trabalhando. Ou seja, eu podia ter escolhido a especial, ou eu podia ter transformado ela em comum. Se eu transformei ela em comum, eu continuo trabalhando e posso continuar na mesma atividade, exercendo as mesmas atividades e sob a mesma condição insalubre, sob a mesma condição nociva. E eu não sou proibido por esse tema 709. O tema 709 ele aplica a lei como foi determinado. É aposentadoria especial e não conversão do tempo. Isso faz com que a gente tenha que pensar, né, muito bem em relação aos efeitos dessa decisão, desse tema 709. Por quê? Porque nós temos várias situações. Nós temos a situação daquela pessoa que já se aposentou lá atrás com a aposentadoria especial e continua nas condições nocivas exatamente igual. O processo pode ter tratado disso dizendo o seguinte: olha, tu não tem restrição nenhuma. Ou pode ter sido omisso o processo. Não se decidiu sobre isso. O INSS não recorreu, não teve decisão do juiz, a parte não discutiu, e aí, no final das contas, a lei é válida. Então, o tema 709 se aplica para ti. Ou tu tens uma decisão que diz, não se aplica. Bom, então, neste caso, nós teríamos a famosa coisa julgada, né? Tem uma decisão a meu favor dizendo que não se aplica, que não haveria essa possibilidade. Teria toda uma discussão se existe a coisa julgada inconstitucional e tal, mas teria um prazo para o INSS discutir isso, né? Então, os processos mais antigos teriam dentro desse conceito de proteção. E a gente tem as situações mais novas. As pessoas que estão pedindo as suas aposentadorias com base lá atrás, pediram no INSS em 2019, 2018, o INSS demorou, não veio a decisão, está na justiça, está discutindo. Bom, e aí, eu vou receber a especial, mas eu vou ter que sair? Não necessariamente. Pode-se discutir sobre a concessão da por tempo. A concessão de uma aposentadoria por tempo, mas eu vou perder. Olha, talvez o teu fator previdenciário, ele vai te reduzir um pouquinho. Em vez de tu receber o 100%, tu vai receber lá 80%, tu vai receber 75%. Só tem um detalhe. Tu vai continuar trabalhando, tu vai receber a tua aposentadoria e tem uma situação importante. Dependendo das condições do processo e das tuas condições pessoais, tu teria 10 anos para fazer a revisão do teu benefício. E aí tu poderia pedir uma aposentadoria especial, até porque tu não abre mão, tu não renuncia a esse direito. Então, a restrição é receber a aposentadoria especial e continuar trabalhando, sob pena do INSS suspender o benefício. Esse é o ponto que eu chamo mais atenção, porque muita gente está preocupada e pensando, bom, então eu vou ter que sair, vou ser demitido, o que eu vou fazer e agora para onde que eu vou? Não saiam correndo pedindo demissão, façam contato, em especial, entrem em contato com o sindicato, façam contato conosco, que a gente pode analisar caso a caso essas situações pontuais e verificar qual é a melhor saída, qual é a melhor solução. Terão casos em que, bom, vai ser rolo para o INSS é que vai defender, né, a aplicação da lei nesse sentido.
eu vou tratar em seguida da emenda 103, que aí é um outro ponto, e aí sim é questão de rescisão do vínculo. Mas primeiro eu quero te ouvir, Arilson. Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa aproveitar e esclarecer sobre esse tema. Não, estamos aqui, acredito que todos estão prestando atenção muito bem nessa tua explicação, né, e atentos para o que vai acontecer. O importante colocasse aí no final, ele fez uma boa explicação, mas no final dizer o seguinte: o que é que eu vou fazer, porque o meu patrão, né, eu me aposentei, e o meu patrão quer que eu saia do ambiente insalubre. Isso é importante esclarecer, assim, deixar bem claro, né? Uma coisa é a questão da lei. Eu já estou meio tonto com esses números aqui, 103, 709, 25, 40, 20, enfim, né? Mas isso faz parte, essa é a parte técnica. Agora, a parte prática, que agora vamos colocar em prática o que foi colocado até agora, entende? Então, objetivamente, eu posso continuar trabalhando, não posso. Questão demissões, eu acho que um pouquinho mais adiante, quando é que posso ser demitido, né? Porque tem isso também, né? Enfim, que a gente ter que chamar a atenção. Enquanto isso, doutor Luiz, queremos agradecer aí as pessoas que estão, eu coloquei alguns boa noite aqui do pessoal, quem comentou, estou colocando aqui, e é importante se vocês puderem aí, quem está aí, puder compartilhar, para que mais trabalhadores aí do país e do estado e do país possam, seus amigos que são trabalhadores, né, e trabalhadoras, que possam ouvir essa explicação, porque isso é um problema que nós estamos tratando internamente, certo? Beleza, ok. Agora, tem muita gente que não tem a mesma informação, que não tem essa informação, então é importante até, isso é um serviço de utilidade pública, que nossos colegas que estão aqui nos assistindo, compartilhe lá para os seus amigos, para eles também terem a mesma informação. Então, Luiz, agora que tu deu uma paradinha, tomou uma aguinha, então vamos de novo, né, tia? A gente está aprendendo aí, todo mundo junto aí nessa noite. Vou colocar mais alguns boa noites aqui. Alguns aqui que eu identifiquei são de fora da Corsã, estão nos acompanhando, né? Isso é importante também, porque o sindicato, o Sindiago, também tem que prestar um serviço para a sociedade, né? E esse serviço é importantíssimo nesse momento em que nós estamos vivendo uma crise política, né, contra o trabalhador, né, uma crise contra nós, né? Então nós temos que nos preparar para como vamos enfrentar. E olha, com todo respeito aí a todas as matizes partidárias, nós temos um pleito pela frente que será importantíssimo agora, dia 15 de novembro. A menos de um mês aí nós vamos decidir. É uma prévia para 2022. Vamos querer continuar perdendo direitos ou vamos tentar retomar alguma coisa? Doutor Luiz, te devolvo. Cara. Não, Arilson, e é preocupante, Arilson, quando a gente para analisar e faz uma retrospectiva, né? Bom, tinha lá atrás aquele rumor, bom, terá alteração na legislação trabalhista, o que vai acontecer, né? Aí, quando nos demos conta, fomos atropelados por uma reforma trabalhista. É perda de direito, é dificultação, vamos dizer assim, um comprometimento no exercício da jurisdição trabalhista. Aí vem a reforma previdenciária, não, mas é que precisa, o déficit, isso, aquilo. Quando tu te dá conta, atropela-se todas as garantias e direitos que tinham sido construídos ao longo do tempo. Não, mas aí isso é mais impactante para o INSS, não, mas aí vem isso em efeito cascata para as administrações, aí pegam os servidores públicos, detentores de cargo de provimento efetivo, né? No início, não, é o Estado. Daqui a pouco, quando tu vê, pouco tempo depois, já pegou os municípios também, foi pegando os servidores de cada município, foi se ramificando. Né? E agora a gente tem a reforma administrativa. Mas a reforma administrativa não é comigo. Também é contigo. Né? Também, se tu é servidor, tu pode não ser detentor de cargo de provimento efetivo, é contigo. Mas tu não é servidor, também é contigo. Porque vai pegar princípios, né? Inclusive é interessante aquele princípio da subsidiariedade da administração pública. A administração pública ela é subsidiária agora. Então, quer dizer, se ela é subsidiária, quem é que vem em primeiro lugar? Em quem nós vamos confiar em primeiro lugar? É na iniciativa privada? Bom, então, né? Esse é o ponto. A administração pública ela sempre veio como um mecanismo de garantia, inclusive da efetiva entrega do serviço público.
É o serviço essencial, um serviço necessário, que a administração, o Estado presta. E aí o Estado, é muito interessante, eu tive uma entrevista uma vez numa rádio, agora me fugiu o nome, lá de Bagé, e eu comentava, dizia o seguinte, olha, eu sou um defensor do serviço público. Por quê? Porque o serviço público, tu tens toda uma garantia legal, tu tem princípios na Constituição Federal que dizem, não, o serviço tem que ser eficiente, isso, tá? Princípio da legalidade, moralidade, etc, etc, etc. Tu tem isso de uma forma tão estruturada que pega Tribunal de Contas, onde tu pode buscar uma fiscalização, tu pode buscar a fiscalização dos gestores públicos, tu tem lei de improbidade administrativa, que é um mecanismo eficiente, ou seja, tu tem todo um arcabouço de proteção que tu não tem dentro de um contexto de iniciativa privada. Um serviço privado, o máximo que tu tem é o PROCON, e se tu brigar muito, tenta aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que de vez em quando se aplica, de vez em quando não se aplica, né, dependendo das condições, naturalmente. Então, é algo que realmente é muito complexo, é muito difícil. Mas, então, retomando aqui o nosso tema, o outro aspecto importante é a mudança gerada pela Emenda Constitucional 103. Então, gente, assim, quando surge aquele conceito do posso ser demitido por estar aposentado, pelo simples fato de ter me aposentado, esse é um conceito que surge para as aposentadorias decorrentes das novas regras a partir de novembro de 2019. Tá? Por quê? Porque foi estabelecido uma nova redação no artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, que ele diz assim, a aposentadoria que for concedida com tempo de serviço, com um determinado tempo de serviço, corresponderá ao rompimento, acarretará no rompimento deste vínculo. Bom, olha, obviamente que isso ainda não tem uma definição na jurisprudência, na doutrina, não tem algo muito claro, mas na leitura mais fria que se pode ter do texto legal, vem. Bom, se esse tempo que tu tem gera o rompimento quando tu te aposenta, então é sinal que perde emprego. Né? Eu me aposentei, eu sou empregado público. Agora, obviamente, se eu for trabalhador da iniciativa privada, eu não tenho esse rompimento de contrato. Mas, ou seja, este conceito, ele surge a partir de agora. Então, o empregador recebe, e é importante que se saiba isso, eu vou lá, peço a minha aposentadoria. Tá? Qual é a consequência disso? O INSS manda a cartinha para a empresa recebe a cartinha e, bom, aí a empresa recebe isso e diz, então eu fiquei sabendo que o fulano de tal se aposentou, vou demiti-lo a partir desse conceito. Teriam algumas discussões nesse sentido, né, principalmente sobre, digamos assim, a eficácia dessa norma para quem já é empregado em data pretérita. Né? Mas a Constituição tem que preservar direitos adquiridos. Um contrato de trabalho é um contrato celebrado. Anteriormente, as alterações lesivas, né, em tese, não poderiam ser implementadas. Nós temos aí uma clara alteração lesiva que corresponde à criação de uma causa de rescisão de contrato que não existia. Eu fui contratado, uma regra que dizia o seguinte, tu pode te aposentar e eu não vou te demitir. Agora surge uma nova regra e diz, bom, agora se tu te aposentar eu te demito. Então, independente de como isso será levado a efeito, isso faz com que tenhamos um cuidado redobrado, triplicado. Antigamente era aquela situação, olha, eu acho que eu já preenchi meus requisitos, eu vou lá, entro no INSS, ligo para o 135, vou no meu INSS, peço a minha aposentadoria, tá tudo bem, bom, vou para casa. Se eu tiver que revisar, daqui a uns 5 anos eu vejo se eu consigo melhorar minha aposentadoria. Gente, a surpresa pode ser a cartinha da empresa. Te chama, olha, aqui teu aviso prévio, porque tu te aposentou. Mas eu não sabia. Bom, esse é outro problema. Está lá na Constituição, né? Foi alterado. Então, eu acho que já vem aí uma recomendação importante, né, para que cada um dos trabalhadores do emprego público, em especial Corsã, né, antes de fazer esse encaminhamento de pedido de aposentadoria, busque se certificar das condições. Né? Busque se certificar se é o momento adequado e a forma adequada de fazer esse pedido. Porque depois a briga é maior. Depois a discussão ela vai ser mais pesada em relação a isso.
né? Então, eu recomendaria isso, a principal preocupação. Afinal de contas, bom, eu posso pedir minha aposentadoria pronto, simplesmente? Não recomendo. Recomendo primeiro analisar e verificar. Bom, quanto tempo, né, em quanto tempo sai essa minha aposentadoria? Eu vou sair agora da empresa ou eu pretendo recebê-la no futuro? Aliás, e vai ter um detalhe, porque ainda assim, com as reformas, etc., ainda tem a aposentadoria especial, né? Hoje, ela vai exigir outros requisitos, eu vou ter que ter uma idade mínima, eu vou ter que, ou vou preencher a pontuação, e aí entra um ponto bem interessante. Se eu consigo, né, o reconhecimento de uma atividade que me dá aposentadoria especial com 20 anos, né, e temos um exemplo bom dentro da Corsã, eram as redes velhas. As redes velhas eram feitas de cimentamento. Né? O pessoal da rede está mais do que acostumado, né, a trabalhar nessas condições. Ou seja, cortava a rede e tinha exposição ao cimentamento. Muito bem. Isso é um fator porque o asbesto, o amianto, ele gera direito a uma aposentadoria com 20 anos. Tá? Então, isso poderia gerar um direito adquirido ao aposentado, ao trabalhador da rede, antes de novembro de 2019, ou poderia reduzir os requisitos para a próxima aposentadoria a partir da emenda 103. Então, aí também fica a dica, é bom sempre fazer essa análise daqueles requisitos que eu possuo, o que eu poderia buscar mais, para tentar caracterizar um melhor momento. Porque, por exemplo, se eu for pedir hoje minha aposentadoria, e eu depender do reconhecimento do tempo insalubre, tem uma grande probabilidade de que eu não vá ter esse reconhecimento no INSS. Por quê? Por diversos fatores. Seja por interpretação de documentos, seja por interpretação da lei, seja porque, de fato, é sempre uma discussão muito grande em relação à comprovação dos agentes nocivos, né? Bom, este período em que eu estou discutindo, bom, eu não estou recebendo a aposentadoria, então eu não tenho nem como ter rescisão do contrato. Né? Eu não posso ser demitido porque eu pedi a aposentadoria e não recebi. Então, isso também seria um fator que deve ser levado em conta. Ah, bom, vou pedir minha aposentadoria. Tá, mas tu vai receber agora? Ah, se eu receber agora, tem esse risco. Tá? Agora, bom, mas eu não vou receber agora. Tá, então, bom, tu vai ter uma discussão ainda para fazer. Mas tu tem que projetar isso. Tu tem que ter essa expectativa. Quando vai ser, como vai ser. E ainda mais tratando de fundação. É sempre bom lembrar da fundação. Tá? Não adianta eu também projetar, bom, eu quero agora, mas para receber ano que vem, né? Só que eu preciso de 3 anos, 4 anos para receber a fundação. Aí, de repente, não adianta mais. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Tá? Eu acho importante esse espaço, né, Nilson? Até como tu fizeste a referência de colegas, inclusive, de fora, trabalhadores de fora da Corsã, o espaço de conscientização, levar informação, principalmente nessa matéria que é árida, a parte de previdência social, é sempre um tema bem delicado, porque a legislação muda frequentemente, a interpretação tem uma série de mudanças, então isso vale a pena cada vez mais ampliar esse debate, conversar um pouco mais, reforçar esse conhecimento e, sem dúvida, né, se esclarecer, buscar esclarecimento. Na dúvida, não sai correndo fazendo de qualquer jeito. Na dúvida, dá uma ligadinha, conversa, verifica os seus requisitos, verifica se aplica para ti e qual é o risco que tu teria nesse caso. Me parece que esse é o maior fator de preocupação. Né? E sempre é bom lembrar, né, que para a aposentadoria especial é sempre algo que a gente vai projetando com o tempo. Né? Tu não faz o teu pedido de aposentadoria, tu não acorda um dia e acredita, bom, eu acho que eu cheguei no meu momento para pedir a aposentadoria, enfim, eu vou agora pensar na minha aposentadoria. Não. Né? Esse é um fator, né, que tu busca já antecipadamente. Tu tens um período, né, de trabalho nocivo anterior, em outra empresa, em outras empresas. Isso, né, pode ser analisado, aliás, deve ser considerado, né, desde logo. Eu não preciso chegar aos meus 25 anos, eu tenho 2 anos antes de uma empresa e agora ainda me faltam 3 ou 4 anos
para me aposentar. Bom, mas eu posso ir já buscar os documentos, tá? Sempre um bom exemplo é aquela situação do laudo da insalubridade. Ganhei lá a diferença de insalubridade. Pega esse laudo de insalubridade, guarda o laudo da insalubridade. Isso é importante para ti, né? Guarda esse documento, que isso aí vai ser um fator determinante para a concessão da tua aposentadoria em menos tempo. Arilson, fico à disposição. Doutor Luiz, eu acho que aqui a internet deu uma balançada aqui, o senhor congelou, mas pelo que eu estava vendo pelo Facebook aqui, o senhor seguiu falando, que foi importante. Nós, digamos assim, agradecer o pessoal, nós já estamos internacional, sabe que a República do Rio Grande do Sul, nosso país, ele é muito grande, então nós somos... logo no início, o Renan Costa, que é o jornalista da FNU, também está nos acompanhando, me sacaneou aí de saudações rubro-negras, eu digo, siga o líder, meu companheiro Renan, e Ara Costa do Nascimento também, lá do Sergipe, também nos acompanhando, mas eu vou te fazer duas perguntas aqui, vou colocar na tela aqui, a do Pedro Fabres, e diz o seguinte: quem se aposentou por tempo de serviço antes da reforma previdenciária, continuar trabalhando pode ser demitido? Acho que já deu uma boa pincelada aí, mas já que é a pergunta, acho que temos que dar um definitivo nisso aí. Isso. Não, Pedro, a questão é essa. Quem se aposentou antes da reforma, tá? E é interessante que tu trouxe ali por tempo de serviço, tá? Comum, sem problema nenhum. Não teria o risco da demissão, não teria justificativa para a demissão, tá? E o segundo fator importante, como não é especial, não teria nem a discussão, eu vou perder minha aposentadoria porque eu estou continuando a trabalhar com atividade insalubre. Não é nem isso, tá? Ou seja, não teria risco, não teria um fundamento para que houvesse a demissão no teu caso. Mas se for especial, eu vi que tu colocaste... Não seria demitido. Não seria demitido. Se fosse especial, teria discussão se ele poderia continuar recebendo a aposentadoria especial e trabalhando com agentes nocivos. Aí teriam vários fatores para analisar. O que o processo disse, se ele pode ainda transformar a aposentadoria dele em comum e continuar trabalhando, ou se as condições de trabalho efetivamente são insalubres, nos termos da lei, para que ele não possa continuar. Tá? Então, na verdade, seria de analisar caso a caso, mas não que fosse o fator de risco para dizer, tu estaria demitido. Não, seria apenas as condições de trabalho. Tá bom. Não, era isso que eu queria, porque 25 anos, no caso, 40% para os homens e 20% para as mulheres, transformando ela, já que ela é especial, transforma ela vira comum. É isso, doutor? Exatamente. Aprendi, já tô quase ficando advogado. Tia, eu vou colocar uma outra pergunta aqui no ar. Ramona Cornelius Reichert. Vamos lá, doutor. A Corsã regulamentou o artigo... Está lendo aí, eu não vou ler para... Tá, já li. Ramona, Perfeito. Na verdade é o seguinte, a Corsã ela não precisa regulamentar. Né? Esse é um ponto claro. A Constituição, em tese, seria autoaplicável a esse dispositivo. Então, a Corsã não precisaria nem analisar, né, ou disciplinar este fator. Ela poderia simplesmente dizer, bom, a Constituição me mandou, eu sou administração, eu cumpro. Né? Claro que teria uma discussão jurídica, como eu trouxe, né, se aplica indistintamente, né, a todo e qualquer trabalhador, inclusive independente da data de ingresso na companhia. Agora, mas e aí? O que interessa? Eu gostei da pergunta, a DER, né, data de entrada do requerimento. Tá? A data de entrada do requerimento, no meu entendimento, não pode afetar o direito anterior. Ou seja, eu fiz o requerimento em outubro de 2019. Bom, mas o INSS me respondeu agora. E eu tive a concessão no ano que vem. Tá? Bom, mas então eu vou ser prejudicado pela nova regra? Em tese, não poderia. Porque aí eu estaria aplicando um novo regime jurídico a partir de uma omissão, uma demora do INSS. No meu entendimento, não poderia ser aplicado. No meu entendimento, deveria preservar o direito anterior, até porque, bom, o requisito que interessa é o requisito concedido. A aposentadoria foi concedida os requisitos anteriores, então ela deve ser preservada. Então seria essa seria a interpretação, no meu entendimento, mais adequada com a finalidade. Aqui, o doutor Luiz Gustavo, sempre esclarecedor, né? Não é bem assim, mas vamos lá, né? Obrigado, Lauro.
a Yara, e aqui tem uma outra aqui, mas aí é uma questão, qual o número para conseguir falar contigo, Luiz Gustavo? Não sei se você quer largar aqui no ar ou depois a gente passa. De repente dá para colocar depois no finalzinho, se der para lançar ali, se não, depois coloca na informação da fanpage, no andamento. Okay. Isso. Pode ser? Tá bom. Vamos adiante, Natalino também aqui, vamos ver aqui. Eu acho que é uma pergunta fecha a outra aqui, ó. Quem se aposentou antes da reforma por especial pode ser demitido, acho que tu já colocou, e aí segue, sem continuar trabalhando em salubre? Ou seja... Tá, e aí veio de novo o conceito, né? Não é porque eu continuei trabalhando em salubre que eu posso ser demitido. O efeito seria o INSS suspender o benefício. Esse seria o efeito. O INSS se desmonta. E, inclusive, tem toda uma disciplina dentro dos regulamentos do INSS que diz o seguinte, olha, tem que notificar o segurado tem que apresentar defesa, aí o INSS deveria analisar se existem as mesmas condições. Então, não seria a demissão, né? Seria a suspensão do pagamento. E aí a discussão junto ao INSS. Agora, bom, me aposentei pelas novas regras, fechei os requisitos pela emenda 103. Bom, aí não adianta. Aí seria a discussão se pode ser demitido ou não, mas numa interpretação mais literal e fria da Constituição Federal, teria esse risco, sim, da rescisão. Vamos lá, tem idade mínima para se aposentar, mesmo tendo anos insalubre? Anos especial aí? A aposentadoria especial, ela, até a emenda 103, e aí isso é o que é o mais importante nesse momento, ela não tinha idade mínima. Então, se eu preencher até novembro, né, os 25 anos de trabalho insalubre, quando for a regra geral, ou nos casos especiais 15 ou 20 anos, 15 é muito raro, né, mas que seria praticamente um minerador de subsolo. Né, aquele minerador trabalha no subsolo 15 anos, né, ele teria direito a uma aposentadoria especial sem limite de idade, né, 100%. Agora, com contato com amianto, por exemplo, 20 anos, e aí, independente da idade, teria direito à aposentadoria especial. Bom, aí agora se estabelece, né, os requisitos de progressividade, que aí eu posso te passar já em seguida aqui a tabelinha progressiva das idades. Tá. Vamos disponibilizar depois no site, né, Luiz? Pode ser, disponibiliza para nós, a gente divulga para a categoria, eu acho que fica melhor. Aqui, a Yara nos dando uma informação do Sergipe, que a companhia está readaptando trabalhadores que se aposentarem em especial, estão readaptando para outra atividade. Deve ser o caminho natural, né, Luiz, ou não? Olha, eu não utilizaria o conceito de readaptação. Tá? Por que eu não utilizaria esse conceito? Porque a readaptação era um instituto, na verdade, do direito previdenciário, da legislação previdenciária, que é o seguinte: eu tenho uma limitação funcional, né? Eu tenho uma doença, uma restrição física, né, que faz com que eu não possa mais trabalhar naquelas condições. A consequência disso é que eu sou readaptado para outro cargo. Então, vamos pegar um exemplo na Corsã. Né? Eu trabalhava na rede, machuquei as costas, fiquei com uma limitação, não posso mais trabalhar na rede. Bom, aí eu fui readaptado, passei por um processo não só de readaptação, digamos assim, física, né? Uma readequação física, como também passei por um processo de educação, de ensino. E aí me coloco, bom, agora tu tens condições, né, de exercer atividade no setor administrativo. Então eu fui readaptado para o setor administrativo, tive perdas econômicas, não vou receber um adicional de salubridade, etc, etc. Esse é outro 500, outra discussão, mas efetivamente eu vou voltar para um outro cargo. Então, isso seria readaptação. Agora, o fato da empresa estar fazendo esse processo tem vários fatores que estão envolvidos. Às vezes, por exemplo, o cargo permite esse outro exercício de atividade. Né? Então, vou pegar um exemplo clássico dentro da Corsã. Né? O auxiliar de serviços operacionais. Né? Bom, o auxiliar de operações, desculpa. O auxiliar de operações, ele trabalha podendo exercer as 3 atribuições, 3 básicas: rede, administrativo e tratamento. Né? Bom, ele pode fazer o administrativo,
Ele não necessariamente foi readaptado, não necessariamente saiu do trabalho dele, mas ele não está mais exercendo atividade insalubre, ele podia estar fazendo rede desde sempre, né? Ele está no administrativo, fazendo a sua função administrativa. É ilegal? Não é ilegal. Ele está fazendo a atividade dele. Né? Não tem qualquer violação ao artigo 37 da Constituição, que seria no que diz respeito à ocupação do cargo, às atribuições. Né? Enfim, isso depende muito dentro da estrutura de cada empresa, de cada caso concreto. Eu não poderia simplesmente dizer, tá, então nós temos o direito de que um funcionário da Corsã do tratamento, a partir da semana que vem, passe para um outro setor. Isso não tenho previsão expressa legal para exigir. Eu não poderia entrar com uma liminar para pedir isso, por exemplo. Né? Perfeito. Possibilidade do INSS cobrar retroativo do aposentado especial que continua no trabalho, procede, ou seja? Essa é uma ótima pergunta. Tá? Bom, primeiro lugar, o que a gente tem que pensar? O tema 709, ele preservou o que aconteceu até agora. Tá? Então, é mais ou menos dizer o seguinte, eu tinha, por boa fé, eu recebia uma aposentadoria especial, né? Tive uma decisão judicial que me concedeu, e agora o Supremo diz, tá, mas tu não poderia mais. Bom, então eu tenho uma, digamos assim, uma proteção jurídica, né? Porque eu exerci esta atividade nessas condições enquanto eu podia. Agora não posso. O que eu vou fazer? Vou transformar meu benefício? Vou sair da empresa? Vou trocar de atividade? Bom, a partir daqui, né, eu vou analisar. Isso. E a segunda pergunta, será que de fato estão nas mesmas condições? Pode ser que não esteja, então pode ser que eu não tenha necessidade de devolver nada. Agora, em outras situações poderá ser o seguinte, a partir de agora, bom, eu tive uma implantação de uma aposentadoria especial daqui a um ano. Olha, se não mudar a legislação e não mudar nenhuma decisão, e ninguém me preservou em relação a isso, pode ser sim, teimei e continuei. Não tinha nenhuma forma de proteção, não fiz nada para me preservar, e lá eu estou aposentado especial, trabalhando, e estou esperando para o INSS vir para cima de mim. Se eu não tiver forma de me proteger uma boa fé, eu tenho um risco enorme. E é interessante esse conceito, por quê? E aí, Arilson, tu me desculpa, mas eu vou falar de numerozinhos de novo, tá? Não tem problema. Na verdade, o que se faz é a aplicação do artigo 46 da Lei 8.213. Tá? O artigo 46 ele era o seguinte, eu me aposentei por invalidez. Eu me aposento por invalidez, eu não posso mais trabalhar. Por que eu... Bom, afinal de contas, se eu me aposentei por invalidez, é sinal de que eu não tinha mais como trabalhar em nada. Né? E eu voltei para a atividade. Na verdade, eu podia trabalhar. E aí o artigo diz o seguinte, a partir do momento que tu voltou, tu não deveria receber a aposentadoria por invalidez. Bom, ali tu tem claramente que tu burlou o sistema. Tá? Ah, não, mas é que eu podia, mas não era. Bom, mas só um pouquinho. O requisito era esse. Tá? Se tu estivesse dizendo em auxílio-doença, daria para discutir. Auxílio-doença é só para aquela atividade habitual. Agora, aposentadoria por invalidez, você tem o conceito do omniprofissional, né? É todo e qualquer tipo de profissão, todo e qualquer tipo de atividade. Muito bem. Bom, isso é para aposentadoria por invalidez. Aí eles dizem o seguinte, se aplica o tal do artigo 46 para aposentadoria especial para quem voltar para atividade nociva e tal. Olha, mas o conceito é diferente. Eu podia trabalhar e era meu direito trabalhar. Né? E ainda o Supremo Tribunal Federal, lá no tema 709, não deixa muito claro qual é o efeito concreto. Se é cancelar o benefício ou suspender o benefício. Porque se eu suspendo o benefício, eu reconheço que ele é devido durante todo aquele período. Estou suspendendo. Agora, cancelar é dizer o seguinte, não era devido, cancela tudo. Tá? Então tem esse efeito concreto, que vai depender ainda de uma análise da futura decisão do Supremo ainda sobre o tema. Passei a ganhar periculosidade, proteção judicial, há uns 15 anos, agora estou aposentado em regime especial e na sentença ficou explícito que eu poderia continuar na atividade periculosa. Corsã, quero me afastar. Aliás, pode me afastar e parar de pagar? Vamos lá, José. Voltando, né? A Corsã não teria fundamento para afastar, tampouco para parar de pagar a periculosidade. Primeiro lugar. Aí vem a pergunta. O INSS poderia parar de pagar a tua aposentadoria especial? Bom, eu não vi o teu processo.
Mas se o teu processo tem trânsito em julgado, sentença dizendo que tu não precisa te afastar, olha, vai ser difícil o INSS conseguir este afastamento, essa suspensão da tua aposentadoria especial, porque tu está preservado juridicamente. O INSS podia entrar com uma ação rescisória para mudar a decisão. Poderia, mas talvez não tenha nem prazo mais para isso. Mas aí tem que avaliar exatamente o teu processo. Essa é a cautela que tem que ser feita. Bom, continua então tranquilamente. Primeiro analisa o teu processo, primeiro verifica as condições concretas do teu caso. Tá? Mas, respondendo à tua pergunta, Corsã pode? Não, Corsã não tem legitimidade para simplesmente chegar e dizer, não, tu não recebe mais periculosidade porque está aposentado especial. Isso não seria a possibilidade. Mais uma aqui. Esse acho que já conversou contigo por telefone, Luiz, pelo que eu percebi aqui. Como conversão por telefone, né? Vamos lá. Elson, e eu acho que ele segue assim, ó. Aí ele tem mais uma sequência que não serei demitido, é isso? Elson, vamos lá. São duas coisas aí. Uma é a demissão. A demissão é em relação a novas aposentadorias. Eu estou quase apostando, né? Mas de cabeça não vou lembrar de todos os casos. Mas eu estou quase apostando que o teu caso é anterior à emenda. Então, o teu caso anterior à emenda é aquela discussão. Qual é o efeito de optar por uma aposentadoria especial ou a conversão do tempo especial por tempo? Em função do tema 709. Primeira opção, eu quero a aposentadoria especial. Ok, não tem problema. Tu vai discutir durante todo este processo o teu direito. Tu teria que sair da atividade a partir do tema 709. Pode ser que mude as tuas condições de atividade, pode ser que tu queira efetivamente sair. Bom, tudo isso nós vamos descobrir lá na frente. Agora, se tu pedir a transformação do tempo, que tu pode pedir, eu quero a minha aposentadoria comum, pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, não, 10, né, eu vou receber uma aposentadoria especial. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquela aposentadoria anterior, que era comum. Então, tu pode pedir a comum, pode receber a comum, com o teu tempo insalubre transformado, recebe ela sem problema nenhum e diz o seguinte, bom, agora eu cansei. Agora eu vou receber da fundação, vou pedir demissão da empresa, vou entrar num PDV, não sei, vou receber da fundação a suplementação. Doutor, vamos fazer o pedido ali no INSS para transformar em especial. Aí nós vamos fazer o pedido, porque afinal de contas, uma coisa é tu pedir a aposentadoria por tempo de contribuição com conversão e outra é especial. Tem 10 anos para revisar o benefício. Então, em tese, pela legislação atual, tu terias direito à transformação depois da aposentadoria especial. E aí é vida nova. Aí é aproveitar a aposentadoria. Mas tudo é novo, uma nova. Aqui o Jorge Alberto Roque Pinto, eu sou pré-candidato que nem ele, a comer um churrasco na casa de quem me convidar. Entendeu? Ele tem ali no perfil dele. Já lê essa pergunta, doutor? Estou lendo. Ou seja, uma confusão. Na verdade, assim, foi muito comum, e isso eu recomendo não fazerem neste momento. Tá? Foi muito comum os pedidos de aposentadoria, o INSS se negava a insalubridade, e aí passava um tempo, já preenchi meus requisitos, vou lá no INSS e recebo isso aqui. E já recebi a aposentadoria comum. Tá, assim, qual é o problema de fazer isso hoje? Eu estou discutindo aquela aposentadoria lá de novembro de 2019. Pô, maravilha, que ela não rompeu o meu contrato. Estou com o processo correndo. Eu vou lá agora no INSS e peço. Não, mas agora completei os requisitos, vou pedir. Cartinha para a empresa e a empresa diz, tá bom, tchau. Tá, mas eu nem consegui minha outra aposentadoria lá atrás. Lamento, sinto muito, mas tu pediu essa outra aposentadoria nova que pode romper o contrato. Então, isso, assim, não faça. A não ser que estude bem o caso, analise, converse. Mas, assim, é muito arriscado. Agora, o outro caso. Bom, mas lá atrás eu pedi, e aí lá atrás, passou um tempinho, eu pedi a comum. Na verdade, tu vai continuar recebendo a comum. Quando terminar o processo, vai ser implantada a melhor aposentadoria para ti. Ou com a conversão do tempo, aí fechando os 95, 85, ou com um fator previdenciário, que pode ser bom, pode ser não tão ruim, né? Ou tu opta. Bom, eu quero a especial, se tu fechou o tempo integral. Aí, a partir daquele momento, é que aí vai ter que ser analisado. Bom,
Agora, eu vou sair da empresa ou eu vou continuar apenas com a por tempo de contribuição, apenas com o tempo que eu agreguei na insalubridade? Porque ainda que eu tenha recebido uma segunda aposentadoria, essa tem outro valor. Qualquer uma das duas, eu posso receber os atrasados da primeira, né? Ou posso receber também uma revisão aí dessa nova, mas os atrasados dessa nova. Essa vai ser uma escolha depois no final do processo. Mas efetivamente não é o risco, não é este caso que é o de maior risco. Isso aqui eu acho que você já respondeu, né? Pode readaptar, não seria readaptação, mas enfim, pode passar para uma outra função que não pega a insalubridade, no caso. Se fosse uma readequação dentre as atividades, que já são possíveis dentro do plano, que já é possível, não vejo nenhum problema, nenhuma restrição. Mas isso não é um direito, isso é importante, né? Eu não tenho direito, a princípio, de exigir essa mudança, né? Isso pode ser verificado, caso a caso, teria que analisar se são efetivamente as atribuições, mas isso não é um direito. Vamos lá, entrei na justiça em 2015, minha aposentadoria foi concedida em fevereiro de 20, desde março estava afastado por grupo de risco, em setembro agora assumi como gestor, deixando o cargo insalubre. Como fica a situação? Pode André, nessa condição, tu está recebendo a aposentadoria especial pelas regras anteriores, na qual tu não pode continuar exercendo a atividade nociva enquanto tu recebe a especial. Bom, como tu foi para a gestão, tá? Na gestão tu não está recebendo insalubridade, tu não está em contato com agentes nocivos. Então não há incompatibilidade. O problema será quando retornar para a atividade ou for para uma atividade insalubre. Aí sim vai ter essa discussão. O Astor dizendo que é muito importante, um grande número de colegas participando, realmente estamos muito contentes com essa participação dos colegas, acho que é um tema muito interessante nesse momento que estamos debatendo, Luiz, e te agradecer aí enquanto toma uma aguinha aí, e já vem mais pergunta aqui pela Elton Scheuermann, sentido prejudicado por ter entrado na Justiça Comum para adicionar tempo em 2015 sem audiência, porque o escritório não entra na Justiça Federal, enfim. Tá. Trocando em miúdos, tá? Tentar ser eu vou tentar ser o menos técnico possível nisso, tá? Bom, pelo menos os nossos clientes conhecem bem a situação que a gente refere dos juizados, né? Alguns processos, eles têm que ir, né, pelas condições deles, para o juizado. Qual é o problema no juizado? É que no juizado tem um entendimento, né, de que não seria possível discutir, por exemplo, com laudos, novas perícias, a insalubridade, né? Inclusive, nós vimos casos que, bom, é um entendimento, é uma justiça. O juizado, né, neste caso, para a Justiça Federal, esse juizado tem essa posição. Tá? E, por vezes, tem a possibilidade de, ao invés de entrar no juizado, ingressar na Justiça Comum. Isso mudou agora. Né? Agora ficou, inclusive, mais complicado essa situação. Por que era isso? Porque na Justiça Comum não era o mesmo entendimento do juizado. Na Justiça Comum, é o entendimento normal da Justiça Federal do rito comum. Ou seja, é mais provável o ganho da causa na Justiça Comum do que nestes juizados que têm este entendimento. Tá? É uma escolha para beneficiar. É uma escolha para, digamos assim, escolher o melhor caminho para o exercício do direito. Ele não tem audiência, é importante esclarecer isso. Talvez o colega esteja esperando a realização de uma audiência, como faz na Justiça do Trabalho. Não acontece isso. Né? A audiência, em regra, né, nos processos do INSS, são para rural, quando eu quero comprovar o tempo lá de fora, né, que aí eu vou ouvir a testemunha, etc., ou em situações excepcionalíssimas. Né, mas aí são casos excepcionais mesmo. Para a discussão da insalubridade, não tem audiência. Em muitos casos, inclusive, é só a discussão do laudo, e que às vezes o laudo que eu já tenho na justiça mesmo do trabalho. Então, não te preocupa. Quando a gente faz essa escolha, é uma escolha para preservar o direito. Tá? A gente já viu muitos casos em que tinha o direito claro, né? E por uma interpretação,
por uma impossibilidade, naquele caso, né, de buscar um laudo melhor na justiça, de discutir isso melhor na justiça, porque era juizado, né, acabou se perdendo o direito. É uma fatia da justiça que me desculpem, mas não faz muita justiça nesses casos. Essa aqui, ó, técnico industrial, fica meio difícil, não tem como adaptar em outra função, né, doutor Luiz? Então, é mais difícil mesmo. É mais complicado. Né? A aposentadoria especial de ATAI, a companhia tem a obrigação de demitir ou ela pode abster-se, deixando a decisão a cargo do funcionário, pedir demissão, abrir mão da aposentadoria especial? Eu acho que não, né? É aquilo que a gente estava comentando, não é, a companhia não vai demitir, né? Ela não teria porquê, não teria essa obrigação de demitir, porque não é, digamos assim, um fato gerador do rompimento do contrato, né? O que ela acabaria por... A opção é essa, de fato, então não vou receber a especial, ou vou pedir demissão. Bom, isso é uma opção em relação ao que eu vou fazer perante o INSS. Como eu vou lidar com isso perante o INSS? Lembrando, se as condições forem as mesmas. Se as condições não são as mesmas, se reduziu a exposição ao agente nocivo, por exemplo, bom, não teria nenhuma razão para ter um prejuízo no teu direito. Se uma pessoa se aposentou especial como engenheiro, eletricista, decide fazer consulta para a mesma função que gerou a aposentadoria especial. Pô, ele se aposenta e depois vai lá, faz um concurso e volta a trabalhar. E aí, doutor? É uma boa... Não, e aí detalhe, gente, olha que interessante. Uma vez tive um cliente que disse assim, doutor, mas para mim não adianta essa história do tema 709, porque eu até já saí no PDV, então eu não vou mais continuar na atividade. Sabe qual é o problema? É que a lei diz, não é continuar só, é voltar. E aí vai que tu quisesse voltar para uma atividade ainda como autônomo, né, como, sei lá, como eletricista, ou fazendo alguma coisa assim. Não pode. Então, esse é o ponto. Não é o cargo que eu estou hoje. Eu não poderia fazer um novo concurso, não poderia trabalhar novamente nesse tipo de atividade. Essa é a peculiaridade desse tema 709, dessa previsão legal. E nem abrir minha empresinha lá no fundo de casa, não? De jeito nenhum. Não, é importante, porque tem muitos colegas nossos, principalmente aqui onde o Viana colocou ali, os técnicos, os eletricistas, enfim, vai lá, sai da Corsã e vai lá, pega a especial, vai lá e abre, vai prestar serviço. Eu conheço muitos, inclusive na minha cidade, o meu eletricista particular é ex-colega meu da Corsã. Claro, ele se aposentou por mais tempo, não foi nessa regra de agora, né? Mas, enfim, nem assim poderia, né? Não, e tem uma questão interessante, porque o que se imaginava muito? Não, mas se eu for autônomo, não tem problema nenhum. Tá? Porque o autônomo não tem especial. O autônomo tem especial. O autônomo, mesmo que ele não tenha esse vínculo empregatício, se ele trabalhou com um agente nocivo, eletricista ou mecânico, olha, eu sou autônomo, tu tem direito à aposentadoria especial também, desde que tu comprove essa condição especial. Né? Getúlio, fui readaptado. Agora, me demitir. De novo, Getúlio, não é a demissão, Getúlio. Na verdade, tu foi readaptado, tu está no administrativo, não fazendo atividade insalubre. A discussão seria: o tema 709 te afeta? Tu perde a tua aposentadoria especial? Não teria. Por quê? Porque tu não está mais em atividade especial, tu não está mais trabalhando com agentes nocivos. Tu foi readaptado, né, para uma questão, para uma função administrativa. Mais alguma, Arilson? Acho que tivemos um problema técnico.
Deixa eu que eu verificar. caí. Não, caí, voltei. Voltou. Não, há pouco o bannerzinho estava caindo aqui, a janela estava aberta. Tchê, tem um ventão aqui que, sabe, três tipos de evento, a internet você vai, né? Aqui o Edson diz, Elcio esqueceu de informar que tem 49 anos, já está aposentado, e depende da Fundação Corsã. Antônio Augusto, meu colega do tratamento, estou aposentado há 4 anos, sigo no insalubre. Devo esperar os embargos declaratórios para depois pedir para sair? Ou esperar a Corsã mandar ele sair de lá? Meu caro Antônio, eu já me anteciparia. Eu não esperaria os embargos de declaração. Tá? E tu teria direito adquirido se tivesse, não vou nem dizer direito adquirido, eu vou dizer que tu teria uma decisão favorável, uma coisa julgada, se o processo dissesse não precisa te afastar. Só que aí teria que olhar o processo. Tá? Mas a minha recomendação seria, vai dar uma olhada, dá uma verificada no caso do teu processo especificamente, verifica como te preservar. Se é buscando uma revisão do teu benefício, se é buscando um afastamento da atividade, se tem essa possibilidade, ou seja, busca preservar o teu direito. Essa é a dica que eu posso te dar. Meu pedido foi feito em agosto de 15, negado, entrei na justiça em 18, foi concedido via judicial, com a soma de outra empresa foi concedida a aposentadoria integral por tempo de serviço, continuo trabalhando insalubre. Qual é o risco? Laércio, o risco é se for a aposentadoria especial. Aí tem que olhar o teu benefício, tá? Até já te dou a dica. Isso. Na carta de concessão, né? A carta de concessão do benefício é aquela em que diz o número do teu benefício, a partir de quando e quanto que tu vai receber. Né? Ali vai ter o seguinte, foi concedida a aposentadoria especial B46. Né? B46 e aí vem uma série de números. O B46 é a aposentadoria especial. O B42 é a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, o B42 te preserva, não tem problema nenhum. B46 tem risco. Então é neste caso que tu vai ter que, inclusive, te resguardar e verificar o que tu faz. Sai, não sai, busca uma readequação do teu benefício. É isso que tu vai ter que analisar. Ok. Luiz Anderley, sim, vai ficar gravada lá na página do Sindiago, onde vocês estão assistindo. Tá ok? Vai ficar lá a live. Então, devo esperar o INSS certificar, Luiz Antônio Augusto aí que... Antônio, não espera, Antônio. Sabe aquela história do quem espera sempre alcança? Eu vou te dizer, quem espera sempre alcança, nesse caso, uma incomodação. Tá? Eu te recomendaria dar uma verificada, se não é o caso, tá? De que tu já faça as modificações necessárias para te preservar. Tá? Porque se tu for esperar a notificação do INSS, pode ser que seja tarde demais. Então, vamos lá. Sendo reabilitado para a DM, não recebe mais insalubridade, sim. Embora ainda, de forma descontinuada, exerça atividades insalubres por cargo da chefia, posso voltar a receber o adicional de insalubridade? Mas, bah, Eliane, olha só. Na verdade, a tua pergunta, ela é mais da esfera trabalhista. Tá? Mas, assim, faremos o possível para responder. Tá? Na verdade, a insalubridade, a concessão do adicional de insalubridade, ele se dá pela habitualidade. Pela mesma razão, né, em que eu diria o trabalho insalubre, ele é considerado até para perder a aposentadoria especial pela habitualidade. Então, se eu tenho contato habitual com um agente nocivo, e o habitual, bom, a periodicidade varia, vai ter, inclusive de juízo para juízo, o entendimento. Tá? Então, na verdade, é o seguinte, quanto maior a periodicidade com contato com agente nocivo, maior a probabilidade do meu trabalho ser insalubre. E se o meu trabalho é insalubre, eu tenho direito ao adicional de insalubridade. Ah, mas o meu cargo propriamente não prevê, digamos assim, a insalubridade. Bom, mas o que nos interessa nesse caso é o que acontece na prática, na realidade. Né? E aí tem uma questão, um conceito do direito do trabalho. O que importa é o contrato realidade. Né? Não adianta eu ter um contrato muito bonito que prevê uma jornada de tantas horas, que prevê um salário tal e uma atribuição tal.
Bom, na prática não é cumprido dessa forma. Então, o que interessa é o contrato, a realidade, os efeitos que ele gera para mim. Né? Naida Machado, me aposentei com 50 anos, 30 de contribuição, porém trabalhei 18 em ETA, insalubre, estou buscando a conversão do tempo insalubre. Parece que foi reconhecido. Então, devo receber o tempo que passou de 30 anos com a conversão? Sair da fundação. A Corsã pode me demitir a qualquer momento? Vamos lá. Naida, olha só. O que vai acontecer nesse processo? Esse processo vai ter a transformação, então, desses 18 anos, reconhecido uma vez a insalubridade, tu vai ter um acréscimo ali, vou arredondar, tá? De aproximadamente uns 3 anos a mais, porque é os 20%. 10 anos dá 2 anos, 8 anos vai dar mais 1 ano e alguma coisa. Tá? Então, na verdade, tu teria um acréscimo, né, de uns 3 anos e pouco, tu teria 50 de idade, 33 de contribuição, vai melhorar o teu fator previdenciário, né? Não chegaria ao caso, eu não vi exatamente a data em que tu te aposentou, mas talvez não fosse ainda dos 85, talvez pudesse chegar nos 85 por algum período adicional. Sabe aquela insalubridade que nem tu sabe que tu tinha? Eu trabalhei numa empresa, nunca recebi insalubridade e tal. De repente ali tinha insalubridade. Pode fechar esses 85 e aí tira o fator. Tá? Mas aí o que acontece? É por tempo de contribuição. Tu não teria por que ser demitido, tá? Porque tu está nas condições da regra anterior, tu apenas revisou o teu benefício para tempo de contribuição normal, e aí tu não perde a tua aposentadoria por trabalhar em insalubridade e não tem por que ser demitido, não teria justificativa para isso. Lá o Sérgio Krug disse que eu congelei, depois descongelei. Congelou. Né? Lá as últimas 2 perguntas, então, doutor Luiz, para depois, com 1h e 11 minutos, com mais de 160 pessoas, muito, muito boa a live, doutor. O Adriano Vargas, companheiro lá de Torres, colega, quem pediu aposentadoria especial em abril de 2019 foi negado, entra via judicial 2020, quando sair, pega a lei nova? Perfeito, Adriano, tudo bem? Olha só, é aquilo que eu comentei lá no início sobre DER, a data de entrada do requerimento. Seria uma injustiça, né, interpretar que eu vou ser prejudicado porque o INSS não me concedeu em abril de 2019 a aposentadoria com base nos requisitos que eu tinha. Se eu tinha direito em 2019, o INSS, quem tem que analisar e me dar a aposentadoria, só vai me dar depois de uma ação judicial de 3 ou 4 anos, ou às vezes mais, bom, eu vou ser punido pela nova lei? Não poderia. Tá? Juridicamente não seria adequado, tá? esse entendimento. Mas essa é a discussão exatamente no teu caso. E, aliás, vão ter vários casos, porque todo mundo correu lá no final, ali em 2019, para obter uma aposentadoria, né, com base nas regras anteriores, porque, bom, preenchi meu requisito, quero me aposentar. Não seria juridicamente adequado, né, eu aplicar o novo ordenamento para quem se aposentou com os requisitos anteriores. Acho que essa aqui já... Em relação à entrada de solicitação de aposentadoria por tempo... É a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Aqui tem o Lauro Genari, quer te ligar amanhã para conversar, né, doutor? Lauro, liga para o escritório ali ou manda um e-mail, que aí o pessoal tem atendimento todo dia, tá? Então, até já... Anota aí, Lauro, no 3212-7877. Tá? Dá uma ligadinha amanhã e aí pede um retorno que a gente te atende, não tem problema. Relocado na Corsã, pode continuar na Corsã? Deve ser o readaptado. Readaptado. Não é isso. Se está em outra atividade recebendo a especial sem risco, não tem problema. Ok. Que boa noite, especial. A especial concedida via judicial em 2015. Doutor, RMI... Renda mensal inicial. Na verdade, a RMI seria de 2015, porque a RMA de março de 2020, que é a renda mensal atualizada, seria o benefício de hoje. Tá? Mas o que interessa é lá de trás. Por diversas vezes liga o escritório, como ele diz, fica tranquilo, estamos atentos a tudo. Fica tranquilo, Celso. Qualquer coisa te ligamos. Pela live, pelo que entendi, não é bem tranquilo assim. 50 de idade, 30 de ETRA, me assustei agora. Não! Celso, qual é o ponto, tá? Por quê? Porque, na verdade, a discussão é o teu processo, tu tens obrigação disso, de sair da atividade especial,
Isso nós estamos cuidando em todos, né? Inclusive nos casos em que tem discussão, por exemplo, né, da própria implantação, quais as condições, quais são os requisitos para que o INSS possa rever isso, a gente está discutindo, inclusive está levando os processos para discussão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Porque não é simplesmente o seguinte, então tu não posso mais receber a especial. Primeiro, isso não gera a questão da demissão, tá? Então é importante que tu saiba, não é a demissão, é a questão de poder continuar recebendo a aposentadoria especial. Se nós pegássemos na ponta do lápis, teu processo está encerrado, vamos supor, tá? Eu teria que analisar ele especificamente, mas digamos, está encerrado agora. Ainda assim, teria a possibilidade de discutir a transformação desse benefício para que tu possa receber a comum, né? Tem direito ao especial, mas agora tu recebe a comum, porque afinal de contas tu pretende continuar trabalhando. A gente tem feito, inclusive, requerimentos, nos casos em que não tem como discutir isso judicialmente, né? Requerimentos junto ao INSS para que transformem a especial na aposentadoria comum. E aí possa continuar trabalhando. Tem tempo ainda, até os 10 anos de revisão da aposentadoria. Tá? Então, fica tranquilo. Duas coisas aqui. A Márcia está dizendo o seguinte: pode ser construída com a companhia uma garantia para que os aposentados por especial, mas que não têm idade para a fundação, possam permanecer trabalhando pelo menos até atingir a idade exigida pela fundação. Aí vem uma pergunta minha para ti, doutor Luiz Gustavo. Essa garantia, nós já temos ela em acordo coletivo, tá? Todo aposentado não pode ser demitido até chegar lá na fundação, certo? Então, vem o seguinte, o que é maior? O nosso acordo, que preserva o direito de todos esses que perguntaram aqui, ou o nosso acordo, ou a lei lá do Bolsonaro. Eu sei que a emenda constitucional que está na Constituição é meio difícil o acordo estar acima, mas a lei, né, enfim. Só que eu vou te dizer uma coisa antes, Arilson. Não adianta a gente elaborar grandes elucubrações aqui, grandes teses, né, para o próximo acordo coletivo, se passar a reforma administrativa. Porque a reforma administrativa diz que não dá para dar garantia nenhuma. Então, na verdade, acordo coletivo não dará garantia de emprego, né, ainda que negociado, ainda que com todas as razões do mundo, inclusive essa cláusula atual do acordo coletivo, pode cair com a reforma administrativa. Então, esse é um risco enorme para todo mundo que está pensando em se aposentar. Essa reforma gera isso. Inclusive eu, né? No caso. Pois é, também. Eu também estava pensando em me aposentar, estou pensando, já tenho processo, inclusive. Mas, enfim, veja bem, como às vezes uma cláusula, essa cláusula foi uma cláusula que foi, assim, ninguém deu muita bola para a cláusula. E hoje ela se transforma numa cláusula importante até a reforma administrativa. E aí eu vou recolocar aqui o que o Christian colocou mais rapidamente, ó. Para demitir depende da linha do governo que está à frente da companhia. Ou seja, voltamos à questão de tudo que nós estamos colhendo hoje é fruto de outubro de 2018. Né? Outubro de 2018. E aqui tem o Lauro te agradecendo. E aí, para finalizar, doutor, 1h18, qual é o futuro da aposentadoria especial? Sandro Gonçalves Vieira. Sandro, o futuro da aposentadoria especial é virar aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E ter redução igual. Porque se vocês verificarem na emenda 103, por mais que eu preencha os requisitos, eu não vou receber 100%. Eu vou precisar ter 40 anos de tempo de contribuição para receber 100%. Então, o futuro da aposentadoria especial é não existir mais, é virar uma aposentadoria comum, né? Essa é a tendência. Quem tem, parabéns, conseguiu. Quem não tem, reze, enquanto ainda tem alguma possibilidade, né? Se é que dá para dizer em vantagem, porque hoje, com as mudanças, não dá nem para falar muito em vantagem. Mas, honestamente, a tendência é cada vez menos direitos. Tá? Tem que mudar. Quem já está nos últimos 36 meses aposentado especial tem que sair do setor? 36 meses, no caso, últimos 36 meses. É o conceito da estabilidade. O Mauro está considerando a questão da estabilidade, da garantia de emprego, né, antes da fundação. É que não é a demissão.
é o problema com o INSS. Né? Esse é o grande problema. Então, é bom, eu tenho que sair do setor? Olha, primeiro lugar, verificar o teu processo especificamente. Segundo, se não tiver um mínimo de proteção, tem que buscar algum resguardo, tentar fazer algum mecanismo que possa te preservar um pouco. Porque se não fizer nada, o risco é muito grande. Perfeito, então estamos nos encaminhando aqui, se puderem se aposentar. Vamos ver, tem regra de transição na especial? Não. Não. Vamos lá, aqui eu acho que a Corsã deveria deixar aqueles que quisessem ficar no setor insalubre, aposentadoria especial, e aqueles que não gostariam, que é o caso, né, que ela diz, que fossem remanejados. Mas eu acho que não é nem a Corsã, né, é a lei. É muito difícil, por exemplo, fazer uma substituição, uma transferência entre cargos, porque tu tem limitadores na Constituição, na lei, é muito complicado mesmo. Ok, então, doutor Luiz Gustavo e nossa assistência, acreditamos que chegamos a responder muitas perguntas e dúvidas vão surgir a cada momento, cada um vai ter o seu caso. Repita aí o telefone que nós vamos divulgar amplamente a partir de amanhã de novo, né, doutor Luiz? Certo, Arilson. Bom, é o 51 3212 7877. Nesse momento de pandemia, o atendimento telefônico ele tem começado um pouquinho mais tarde. Né? A gente tem feito esse atendimento e retornos ali das 10 sem parar ao meio-dia até as 4 da tarde. Às vezes até o retorno a gente consegue dar um pouquinho mais além, né? Mas o recebimento está nesse período reduzido e pretendemos em breve, né? A gente acredita que por idos de novembro, conforme o avanço do tribunal, que está abrindo também as portas gradualmente, avaliar o retorno gradual das atividades presenciais no escritório, que contempla também amplia um pouco esse atendimento. Deixo também o e-mail do escritório, né? COP, né? C de casa, O de ovo, P de pato, @copiadvogados.com.br, né? E também tem a página do Facebook, Cop Advogados, tudo junto. Só procurar no Facebook, também dá para fazer contato por lá, sem maiores mistérios, sem grandes dificuldades. Eu estou escrevendo aqui para tentar. Está nos comentários também, depois a gente divulga no nosso. Nas nossas. E aí tem o seguinte, que está recebendo especial com tutela. Antecipação de tutela, liminar, é isso. Não, na verdade, assim, José, essa antecipação de tutela normalmente se considera que está recebendo de boa fé. Mas eu recomendaria, mesmo nesses casos, tentar verificar em relação ao processo, em que condições está o processo, em qual pé, qual o nível que já está esse processo de avanço, se tem alguma preservação em relação ao teu direito de continuar trabalhando, ou, de qualquer forma, avaliar uma possibilidade de rever esse benefício, de transformar ele em comum, de avaliar a possibilidade de não receber a especial. Né? Para preservar o teu direito, ainda mais que já foi publicado o acórdão da 709, então, na verdade, tem esse risco aí nos próximos tempos. Roberto, na verdade, o processo contra o INSS, ele é precatório. Né? Todo processo contra o Estado, fazenda pública, né, que aí se insere o INSS, em geral, em entidades da administração, eles são pagos por precatório, é a forma de pagamento. Tá? A vantagem é que INSS e União Federal pagam o precatório em dia. Tá? E o que é pagar o precatório em dia? Ele tem um prazinho para entrar. Tá? Eu preciso que o precatório ingresse até 1º de julho do ano 1, vamos dizer assim. Se ele entrar até 1º de julho do ano 1, ele poderá ser pago, a previsão de pagamento é até 31 de dezembro do ano 2. Se ele não entrou, ele não foi inscrito até 1º de julho do ano 1, ele somente entrará na lista de precatórios do ano 2. Portanto, ele será pago só no ano 3, até 31 de dezembro do ano 3. Essa é a questão do precatório. Se o valor é acima de 60 salários mínimos, é precatório.
Se o valor é abaixo de 60 salários mínimos, é requisição de pequeno valor, RPV. E aí paga em 3 meses. Aí é mais rapidinho. Estamos colocando alguns comentários aqui. E agora sim, doutor, para terminar, né? Caminhei minha especial do final de 19, não vou abrir mão do direito adquirido. Quanto à fundação, estou pensando o que vou fazer. Ah, não, é só um comentário, beleza? Né? Aliás, quanto à fundação, semana que vem as entidades estarão reunidas aí numa live, nós ainda estamos vendo quantas nós poderemos, se é pelo StreamYard aqui ou pelo Zoom, isso aí daí é a tecnologia lá que vai resolver meu problema, né? Até 3, 4 pessoas vai por esse aplicativo aqui. De mais a mais, queremos agradecer a categoria que ficou junto conosco até agora, ouvindo esses esclarecimentos, estará na nossa página o tempo todo, pode ir lá olhar, indicar para outros amigos. Até há pouco teve uma pessoa que disse, olha, não sou da categoria, mas os esclarecimentos foram bons. Enfim, a Márcia disse aquilo que o Christian disse, todos foram avisados, a gente avisa quais as linhas, às vezes, que a gente tem que seguir, mas cada um é livre, tranquilo. Enfim, é um problema que nós temos que enfrentar, né, doutor? De mais a mais é o Sindiágua esclarecendo a sua categoria, agradecendo a COP Advogados por esses esclarecimentos e dizer que nós temos um dos melhores escritórios do Brasil trabalhando para nós, se não da América Latina. Doutor Luiz Gustavo, transmite aí seus associados, seus sócios lá da COP Advogados. E a nossa categoria, um grande abraço a todos e todas, e incomodem sim o doutor Luiz, incomodem o Sindiágua, porque nós estamos aqui para servir e esclarecer. E tenham todos uma ótima semana. Doutor, uma ótima semana para ti também. Muito obrigado novamente, obrigado a todos que participaram. E na próxima semana a gente vai conversar sobre nossa Fundação Corsã. Importantes esclarecimentos, importante caminhada. Agora temos que estar todos juntos, unidos, se quisermos preservar o nosso fundo de pensão, que está por um fio. E vamos lutando, que isso é a nossa vida. Um grande abraço a todos e todas e obrigado de novo, e semana que vem nos vemos novamente na outra live. Boa noite, um grande abraço a todos.